Que a paz do nosso Mestre Jesus possa envolver a todos nós. Seguindo com o estudo do livro Faz Parte do Meu Show, a trajetória de um artista em busca de si mesmo, vamos conhecer hoje o conteúdo do capítulo número 11, intitulado 10.000 anos em uma hora. Algo me incomodava profundamente e eu ainda não sabia externar direito o que se passava no meu íntimo. Estudei certo número de casos de envolvimento de espíritos com questões relativas à sexualidade e outros que se ligaram às drogas. Em todos eles, pude notar um fator comum. Os indivíduos que protagonizaram aqueles dramas e histórias traziam um corpo espiritual sensivelmente afetado, bem como o psiquismo seriamente abalado em virtude do que experimentaram. Carregavam em si mesmos, sem exceção, profundas marcas de sua própria trajetória, que se manifestavam em sérios desequilíbrios do corpo e da mente espirituais. As dificuldades íntimas decorrentes dos abusos cometidos durante a vida física eram patentes e, sinceramente, não havia o que questionar a respeito da situação psicológica desses seres. A relação causa e consequência era claríssima. Seu comportamento pretérito determinara a situação em que se encontravam. Sendo assim, eu me consumia com a pergunta que não saía da minha cabeça. E quanto a mim, por que eu não era um daqueles espíritos deitados sobre as macas? Porque eu mesmo não estava internado no hospital do santuário? É certo que passei momentos íntimos bastante complicados após me reconhecer morto ou desencarnado, mas também eu abusara de muitas coisas em igual proporção quando na Terra. Alguma coisa me parecia não estar funcionando de acordo com o que ocorria com todos aqueles espíritos em tratamento. Afinal, minha vida, considerada sob a perspectiva espiritual, não fora grande coisa. Além disso, reconheço que exagerei mesmo, em todos os sentidos. Sexo sem limite, drogas de todo tipo, relacionamentos e brigas, palavras, palavrões e muito mais. Tais pensamentos pareciam se inflamar dentro do meu cérebro de morto, quando Tony apareceu novamente no cenário de minha vida desencarnada. Ele vinha acompanhado de alguém que não podia esconder sua identidade. Um espírito que fora conhecido na Terra tanto por sua música, quanto pelo seu jeito caricatural, alternativo, um tanto chocante, e seu envolvimento com questões muito semelhantes às minhas. Guardadas as devidas proporções, tinha a impressão de que ele era espírito velho, experiente tanto nos erros como nos acertos. Ele mesmo afirmava essa realidade sorrindo. Eu nasci há 10.000 anos atrás. Era incrível poder encontrá-lo. Caramba! Veja quem está por aqui! Exclamei alegre, mas com exagero, em minha forma de expressão. Em termos de exagero, inclusive, eu era o campeão. Não exigia nenhum esforço de minha parte. Era natural para o meu espírito comportamento efusivo, espalhafatoso, extrovertido. Levando-se em conta os padrões do local onde me encontrava, diria quase escandaloso. Tony explicou. Pois é,
Acho que seus pensamentos turbulentos se externaram tão intensamente que Frei Luís me pediu para trazer até você um antigo conhecido da jornada terrestre. Alguém que fazia um rock especial, como sabe. Então você se encontra por aqui, refletindo um pouco sobre essa vidinha de desencarnado? Cumprimentou-me o espírito. A morte me pegou de vez. Putz, não tive como driblar a danada. Respondi abraçando o espírito daquele que fora famoso no mundo da música brasileira. Mas agora, já que não posso morrer outra vez, só me restam esses momentos de reflexão antes de começar a trabalhar por aqui. Tony, que servira apenas como elo entre nós, retirou-se discretamente, deixando-nos a sós. Trabalho é o que não falta do lado de cada vida, tornou a comentar o espírito amigo. Porém, cara, a fama é algo difícil de transferir da terra para este lado do véu da vida. Já deu para notar isso, falei. Parece que por aqui o que conta são os talentos e essas coisas que a gente julgava caretíssimas quando respirava entre os chamados vivos. E você já notou como esse pessoal do lado de cá é totalmente viciado em trabalho? Disse o espírito com muito humor. E depois somos nós que não temos limites. Esses espíritos parecem desconhecer o ditado da Terra que diz que quando a gente morre, merece o descanso eterno. Demos gostosas gargalhadas ante os comentários do roqueiro mais velho da Terra, satirizando a situação em que nos encontrávamos. Avaliei que, para quem viu a arca de Noé cruzando os mares, até que ele estava bem conservado. Acho que os espíritos do lado de cada vida descobriram algum tipo de formol espiritual, ou quem sabe, um cirurgião plástico de corpos espirituais. Descontraídos, rimo-nos novamente, desta vez, dos meus pensamentos. Tivemos momentos interessantes e alegres em nosso encontro. Contudo, ainda assim, eu não podia disfarçar a natureza de minhas reflexões. Menino, preste atenção. Falou-me o ex-roqueiro com tom mais sério. Você parece estar envelhecendo do lado de cá ou ficando neurótico. Não se deixe perturbar tanto assim com seus pensamentos sobre como as coisas deveriam ser. Não é perturbação, não. Rebati, levando a sério meus problemas. Pois bem, quando você estava aqui, relacionando suas observações com o estilo de vida que levou, os responsáveis por este lar espiritual me convidaram a passar por aqui e conversar um pouco com você. Já sei, é a tal lei dos semelhantes, não é? Exatamente. Encontramos maior facilidade de nos entender com aqueles que viveram situações semelhantes a nossas. Por isso estou aqui. E assim o roqueiro iniciou a conversa que, para mim, representou uma luz em meio aos meus pensamentos. Ele continuou. Acho que você não ignora que passou por momentos de emoções muito intensas e situações íntimas marcantes ao extremo, que o fizeram sofrer do lado de cá. Sim, mas quando examino os espíritos que se envolveram com drogas, sexo e tudo mais, e que estão internados aqui no santuário,
parece-me que seu sofrimento é proporcional ao mal que causaram a si mesmos. Já comigo? O quê? Com você não foi assim? Interrompeu-me ele. Durante o tempo em que se sentiu desamparado e sozinho, logo após o desencarne, porventura não teve de enfrentar seus temores, seus fantasmas íntimos e angústias? Será que você quer mais? Acho que foi meu momento de inferno mental, respondi. Tudo o que eu mais temia era a solidão, a rejeição, e creio que minha mente forjou tudo ao meu redor. Na verdade, você descobrirá, não foi ao seu redor. A situação foi muito mais interna do que externa. Em certo sentido, você viveu pesadelos no estilo daqueles que ora os internos do hospital vivem. Para eles, as alucinações são a pura realidade. Além disso, o que ocorre, amigo, é que lá na Terra costumamos inventar que, para cada erro ou pecado cometido, há que se permanecer determinado tempo expiando, pagando do lado de cá. Alguns religiosos, por exemplo, que se julgam mais avançados em seus estudos e observações, eliminaram o tal inferno criado pela mente dos homens, mas criaram, em contrapartida, um lugar chamado umbral. Entretanto, para muitos deles, a situação e o ambiente umbralino são cópias fiéis do mesmo inferno dantesco de sempre. Só muda o nome. Ora, faça-me o favor. Desejam que quem viveu sem observar certos padrões de conduta, que tais religiosos preestabeleceram em suas interpretações, amargue dores indescritíveis do lado de cá, por tempo indeterminado. Acho que nós mesmos adquirimos esse hábito de autopunição. É como se tivéssemos que pagar uma penitência, cumprir determinada pena para merecermos de novo a liberdade. O que não é verdade de modo algum, continuou o amigo. Usando a sua própria analogia, o bandido pode cumprir a pena, sair da cadeia sem ter aprendido a lição, sem ter havido transformação ou reeducação. Faz sentido. Então, no meu caso, é tudo culpa? Eu inventei a fórmula da culpa e não paro mais de produzi-la? Apelei, em tom meio jocoso, incomodado com minhas próprias conclusões. Calma, menino. Responda você mesmo. Vamos pensar um pouco sobre a consciência pesada. Esse sim, um inferno do qual precisamos nos libertar intimamente. Além de tudo que você atravessou após a grande viagem, não pode deixar de considerar o tempo de angústias e agonias que passou ainda encarnado, quando soube que era portador do vírus HIV e teve AIDS. Eu nem quero me lembrar disso agora. Mas é preciso considerar essa realidade. Emendou o amigo. Ainda reencarnado, você e sua família viveram momentos intensos. E tenho certeza de que toda a sua ânsia e os seus sofrimentos anteriores ao seu regresso para o lado de cá atuaram diminuindo o tempo difícil que passou aqui. Sentenciei então.
Eu não havia considerado isso em minhas reflexões. E veja mais, continuou a falar o Espírito. Nenhum de nós dois está em uma situação que nos isente de trabalhos árduos. Trabalhos árduos em nossa intimidade, em nosso eu. Bem sei disso, respondi novamente. Inclusive, não sei se você sabe, apesar de que todo mundo parece saber, fui convidado a solucionar minhas dificuldades íntimas trabalhando para auxiliar outros espíritos. Não somente você, como muitos outros espíritos ligados às diversas áreas da arte. Tenho notícias de que, do lado de cada vida, muitos pintores e escultores, artistas plásticos em geral, são convidados a retornar à Terra através da mediunidade, apesar de seus problemas e desequilíbrios íntimos. Então o convite não é somente para nós que estivemos ligados à música? Claro que não. Afinal, existe oportunidade para todos aqui. Como disse antes, trabalho é o que não falta do lado de cá. Espíritos de artistas plásticos que reconhecidamente faliram durante suas experiências no corpo, retornam para trabalhar sob orientação espiritual superior. Através da mediunidade, eles pintam, esculpem, desenham, exercem as habilidades desenvolvidas para produzir beleza. Significa dizer que a lei suprema ignora seus desacertos? Pelo contrário. Ocorre que, ao dedicarem suas energias e esforços a instituições filantrópicas, o próprio trabalho realizado se transforma em excelente terapia. Exaltam o belo e o eterno bem com equilíbrio e nobreza, altruísmo e generosidade, encontrando assim novo estímulo interior. No contato com as dificuldades, encontradas tanto no processo mediúnico quanto no convívio com a equipe de encarnados, tais espíritos, outrora famosos ou que atingiram grande projeção na Terra, agora se reeducam intimamente, auxiliando os outros. Diminuem as exigências, simplificam seu trabalho, transformam cores e tintas em pães e alimentos para os necessitados. Não entendi bem sua última observação. Explico. É que tais espíritos, tais como Modigliani, Toulouse-Lautrec, Portinari e tantos outros, doam os trabalhos produzidos a instituições filantrópicas. Durante o processo mediúnico, são obrigados a conviver com as limitações naturais de seus médiuns e, dessa forma, trabalham o orgulho, a vaidade e as demais questões íntimas que pedem reeducação. Tem grande desafio a superar ao constatarem que, por mais que seus instrumentos mediúnicos se dediquem, o resultado de seu investimento, ainda assim, será muito inferior à produção e à qualidade que obtinham quando reencarnados. Entretanto, as instituições que recebem as esculturas e telas pintadas, frutos de uma parceria espiritual, comercializam tais obras mediúnicas para sustentar suas atividades de auxílio aos necessitados. Cada um dá o melhor que possui, e o resultado é a soma de todos os talentos. Cara, então esse negócio de ajudar os outros funciona mesmo? Sim,
é a consciência global. Caminhamos todos para a promoção e conquista dessa consciência universal. A equação é simples. Ajudando, somos ajudados. Perguntei, isso vale também para o nosso caso, que estivemos ligados à música? Vale para todos os casos. No nosso em particular, contribuímos para a sensibilização de espíritos que estão em zonas de sofrimento. O processo e o envolvimento com esse tipo de auxílio espiritual provocam em nós reflexões profundas e muito saudáveis. Por nossa vez, encontramos no trabalho em benefício do próximo, encarnado ou desencarnado, poderosa ferramenta terapêutica que nos auxilia no enfrentamento de nossas próprias dificuldades. Fico aqui imaginando, falei para o amigo roqueiro, quando a maioria dos espíritos do lado de cá, em vez de se lamentarem e sofrerem pelos males e excessos cometidos, se conscientizarem do poder que há em unir-se em trabalhos semelhantes, onde iremos parar? Meu amigo, menino do rio, a terra estará então transformada. Em vez de autopunições, investimento em tarefas de auxílio e amparo mútuo. Veja desde agora o que já tem sido feito na terra em seu próprio nome. Que? Como assim? Não entendi o que você quis dizer. Eu não fazia ideia do que ele falava. Então você não sabe? Puxa, acho que me adiantei para você. Nesse momento, interrompendo o nosso precioso diálogo de roqueiros desencarnados, Tony voltou, convidando-nos a uma pequena excursão espiritual. Fiquei com mais um incômodo em meus pensamentos. A que o amigo se referia com sua observação a respeito do que realizavam na Terra em meu nome? Uma surpresa me era reservada ao espírito em recuperação. Podemos observar então Cazuza neste capítulo, mergulhado em profundas reflexões. Reflexões essas que nascem a partir dos momentos vividos nos capítulos anteriores, que nós já estudamos. Cazuza, anteriormente, foi levado, junto de Tony, a alguns locais específicos aqui do plano físico. E nesses locais ele pôde observar com os seus olhos as atitudes e os comportamentos de certos grupos ali reunidos e as consequências dessas ações no plano espiritual. Isso o perturba. Posteriormente, ele é levado até a enfermaria do lar de Frei Luís, para também observar as consequências das escolhas dos espíritos ali acolhidos. Espíritos que caíram, que faliram na área, no campo sexual e no campo da drogadição, da viciação. Passado então essas experiências, fica todo esse material pairando na mente de Cazuza. E todas essas experiências, vivências, situações, vão empurrando ele para um canto, encurralando Cazuza em um canto de sua mente, obrigando ele a refletir sobre ele mesmo, a meditar sobre a caminhada dele, já que ele caiu e faliu também nessas duas áreas, área sexual
e na área da drogadição. Fica incomodado, desconfortável, porque observa e se pergunta: aquele espírito, aquele outro, aquele, todos esses que estavam reunidos ali no lar de Frei Luiz, apresentavam quedas muito análogas à de Cazuza. Mas por que ele, então, não apresentava a situação tão lastimável que aqueles espíritos ali acolhidos e acamados apresentavam? Ele, então, era um privilegiado? Estava sendo protegido? Estava sendo favorecido? Não é isso. Mas ele não tinha a resposta. Isso o incomodava, já que ele percebia. Ele foi observar e ele diz: estudei alguns casos. Olha a mudança de comportamento. Olha o interesse em saber, em aprender, em entender qual a história do outro, trazendo isso para a caminhada particular. E observava que todos aqueles traziam o corpo espiritual sensivelmente afetado. O perispírito estava danificado, mas o dele também. O dele também. Já que quando ele é levado pela primeira vez no lar de Frei Luiz e atendido pelo médico Friedrich, ele observa, né, uma série de lesões na área genésica e vai lá pontuando todos os traumas, todos os problemas que o perispírito de Cazuza apresentava devido às escolhas, comportamentos e atitudes que ele teve. Psiquismo seriamente abalado. Ele também teve o seu psiquismo abalado quando ele desperta em região umbralina. E lá permanece longos meses. Imaginemos 8 meses em região umbralina, no escuro total, no breu, sem ninguém, solitário, com frio, com fome, sem saber o que está acontecendo, ouvindo vozes, um medo terrível tomando conta do espírito. Não é 1 hora, não são 10 minutos, são 8, 9, 10 meses. Então, ele também teve situações muito graves. A relação causa e consequência, diz ele, era claríssima. Comportamento pretérito determina a situação em que nos encontremos. O que eu fiz ontem define o meu hoje. A relação causa e consequência era claríssima. Comportamento pretérito determina a situação em que nos encontramos. O que eu fiz ontem determina e define o meu hoje. O meu hoje define e determina o meu amanhã. É das fórmulas mais simples. Basta querer entender. Causa e consequência. Então por que eu não estou como eles? Se eu também me distanciei de Deus, se eu não tive espiritualidade, se eu não me interessei pelos assuntos espirituais, se eu menosprezei, ridicularizei as religiões, por que eu não estou como eles? Essas questões todas são observadas por aqueles que dirigem o lar de Frei Luiz.
e observam que Cazuza está numa situação que precisa de cuidados. Lembrando que ele está em tratamento lá. Ele não está hospedado, ele não está visitando, ele não está lá numa excursão acadêmica para aprender. Ele está em tratamento, como todos os trabalhadores que participam do Lar de Frei Luís estão em tratamento. Como todos os dirigentes do Lar de Frei Luís estão em tratamento. Como todos os acolhidos estão em tratamento. Porque quem lá permanece é porque deseja trabalhar para a sua própria melhoria, para não voltar a falir e cair. Podemos então estender isso para a gente. Nós também estamos em tratamento. Porque estamos num planeta de provas e expiação. E necessitamos do médico maior, o médico dos médicos, que veio para os doentes, não para os sãos, e veio para todos, porque todos nós somos doentes, em tratamento. Eu aqui agora, estudando, refletindo, aprendendo com Cazuza, estou em tratamento. Tratamento mental, tratamento sentimental, tratamento emocional, tratamento físico. Porque refletir sobre esse conteúdo também é trabalho. Não é trabalho deitar no sofá e ficar assistindo um jogo de futebol. Isso se chama ociosidade. Tempo perdido. É um tempo que não vai ser recuperado. Não é trabalho ficar sentado em uma mesa de boteco, se embriagando. Não é trabalho ficar acompanhando bobagens na internet. Tudo é perda de tempo. Mas leituras edificantes, trabalhos nos quais nós vamos ser úteis aos outros, isso tudo é trabalho. Sem a remuneração física, mas a remuneração para o espírito. Isso aqui é alimento para o espírito. Tratamento para o espírito. Portanto, estamos nos tratando. Por que comigo não? A observação é geral ali. Cazuza não está solto. Ao identificar essa questão e já prevendo a dificuldade na reflexão, na meditação de Cazuza, eles convidam então o espírito que um dia ficou conhecido como Raul Seixas a visitar Cazuza. É mais um personagem que esse espírito conhece. Fazendo uma rápida retrospectiva. Cazuza encontrou a avó dele, depois encontrou Frei Luís, depois o médico Friedrich, depois Carlos Drummond de Andrade, depois Chacrinha, depois Tony e agora Raul Seixas. Raul Seixas que já havia se recuperado do período em que passou em região umbralina, mas que também estava em tratamento. Ele mesmo nos diz isso, quando ele diz assim, logo no próximo ao fim do capítulo, nenhum de nós dois, Cazuza e Raul Seixas, nenhum de nós dois está em situação que nos isente de trabalhos árduos em nossa intimidade, em nosso eu. Então, os dois estão em tratamento. Só que nesse momento, Raul Seixas
já tinha adquirido um pouco mais de razão, um pouco mais de equilíbrio nesse momento. Então, Tony leva o Raul Seixas até Cazuza. E eles começam a conversar. Trabalho é o que não falta do lado de cá. É a primeira coisa que Raul Seixas diz para Cazuza. Trabalho. E essa palavra, ela precisa ser entendida não como a relação horas trabalho, valor financeiro, remuneração. Essa é uma relação do capitalismo, das empresas, para se organizar a sociedade. E nenhuma questão aqui a ser colocada. As coisas são assim. A César o que é de César, ponto. Mas o trabalho é o que movimenta o espírito. O espírito que não trabalha não é auxiliado. Ajuda-te e o céu te ajudará. Para que eu possa ser auxiliado, existe um caminho. E as duas margens desse caminho é trabalho e humildade. Clarencio, ministro de nosso lar, um dos ministros do Ministério do Auxílio, nos diz isso. Trabalho e humildade. Com isso, recebemos o auxílio. O que Cazuza precisava aqui? De auxílio. Ele estava trabalhando? Não. Mas ele já estava começando a entender a necessidade do trabalho e já estava sendo mais humilde. Desceu do seu palco e estava observando e encarando as coisas com uma outra ótica. Então, o auxílio pode visitar? Sim. Porque começa a fazer frio. Não adianta eu levar auxílio para aquele que é arrogante, que é orgulhoso e egoísta. Esse aí não vai receber auxílio. Não adianta levar auxílio a quem está na preguiça, na ociosidade, na falta de vontade, no estacionamento, no desejo do nada. Não adianta. Eu posso dar 2.000 passos com você. Eu não posso dar um passo por você. E vice-versa. Eu preciso caminhar. E caminhar é trabalho. É movimento. E a vida é movimento. O espírito é movimento. Então ele diz, trabalho é o que não falta aqui. Parece que esses que estão aqui são viciados em trabalho. Por que ele diz isso? Porque espírito não precisa dormir. Quando nós retornarmos ao plano espiritual, lá não precisaremos fazer feira, supermercado, abastecer o carro. Não precisaremos pagar conta de luz, de água, de internet, de celular e todas essas contas. Não precisaremos perder tempo com coisas que hoje nós perdemos tempo. Não é uma crítica, constatação. A vida no plano físico tem um jeito de ser. Então eu preciso passar roupa, limpar casa, lavar roupa, estender roupa, recolher a roupa. Preciso fazer manutenção do carro, da casa. Tudo isso tira de nós tempo. Então a gente não tem muito tempo para se debruçar sobre um livro desse, ou sobre alguns livros, etc. Sobra pouco tempo.
E é natural, não devemos abrir mão das coisas materiais. Fazer a manutenção sim, a limpeza sim, lavar a roupa sim. De novo, a César o que é de César. E parte do dia a gente tem que reservar para o espírito. No plano espiritual não tem nada disso. Eu não vou precisar de carro, de casa, roupa, passar roupa, lavar roupa, ir no shopping comprar uma calça nova. Não preciso disso. Sobra mais tempo. E o que eu faço com esse tempo? Lembrando que espírito não dorme. Espírito não descansa. Corpo físico exige descanso e sono. Espírito não. Então o que eu faço com 24 horas disponíveis para eu fazer o que eu quiser? Eis aí aquele ditado, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Exatamente aí que entra a perturbação da obsessão. Porque os obsessores têm o tempo inteiro livre para buscar a obsessão. Como o plano espiritual elevado tem o tempo inteiro para pensar em nos ajudar, em como nos ajudar, na verdade. Então aqui Cazuza está com tempo para refletir. E quem já entendeu que o trabalho dedicado ao outro retorna como auxílio, trabalha o tempo inteiro. Por isso que ele diz aqui que parece que o pessoal que desencarnou é totalmente viciado em trabalho. Porque é no trabalho que eu irei melhorar, mudar quem eu sou, reequilibrar, harmonizar, deixar para trás todas as minhas mazelas, que as tenho. É por isso que o trabalho ganha outra conotação, outra cor, outro brilho. E aí eles começam a travar uma conversação, que é para isso que Raul Seixas foi levado lá. Você não se deve perturbar tanto assim com pensamentos sobre como as coisas deveriam ser. Então eu fico me martirizando por algo, mas eu não tenho nenhum poder para mudar esse algo. É o que é. Por exemplo, imaginemos uma pessoa que, por um acidente, ela perde um membro, fica com uma dificuldade para caminhar, para enxergar, para falar. Isso acontece, é uma coisa natural da vida. Tudo bem. A partir desse momento, essa pessoa não vive mais. Ela fica o tempo inteiro pensando em como seria a vida dela se ela pudesse ser como ela era. A vida estaciona. Fui atropelado e aí, a partir desse atropelamento, minha perna tornou-se uma perna com um grave defeito, um dano grave, e ando com dificuldade. A partir desse momento do acidente, eu passo o resto da vida culpando o motorista que me atropelou e esqueço a vida. Esqueço de viver a minha vida. Esqueço que eu sou um espírito imortal. Esqueço que eu estou aqui para quitar dívidas. Que estou aqui para buscar a evolução espiritual, melhorar o que eu sou. Para refazer e colher espinhos no caminho que eu deixei lá atrás. Não, eu passo a culpar o outro porque ele desgraçou minha vida. Minha vida a partir de agora não é mais vida. Porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Então, é isso que Raul diz aqui. Se eu fico pensando naquilo que deveria ser, eu não consigo mais ter nenhuma ação positiva. Porque eu fico frustrado.
Fico me questionando. Aí ele vai trazendo, né, certas lembranças que vão sendo esquecidas. Diz assim: você não sofreu quando você desencarnou? Ficou sozinho? O fantasma, né, da solidão, da angústia, seus medos. Você não passou por isso? É o que eles estão passando agora. Antes de você desencarnar, quando você recebeu a notícia do HIV, foi como uma pena de morte, né? Tem mais uma semana de vida. Cazuza, então, ao receber, né, o diagnóstico de soro positivo, entrou no corredor da morte. Não sofreu? Sofreu. Já começou o tratamento ali. Já começou ali a dilapidar todo aquele orgulho, aquela arrogância, né? O status de que eu posso tudo. Ali isso aí começa a cair. Quando ele entra no corredor da morte. Então todo esse sofrimento somado trouxe a ele um certo nível de possibilidade de auxílio. Porque ele passou por aquilo. Quando ele observa um espírito ali acamado sofrendo, é porque é o momento dele sofrer. Porque ele entrou por essa via, essa escolha. A escolha é sempre pessoal e intransferível. Então relaxa. Você já passou por todas essas agruras. Você tem que olhar para frente agora. Você é o que você pensa, Cazuza. É o que ele diz aqui. Descobrirá que o sofrimento que você sofreu, ele partiu muito das suas atitudes do passado. Da maneira como a qual você fugiu das realidades e mergulhou na ilusão das drogas, do sexo, da fama, do dinheiro, dos relacionamentos. A gente pode lembrar um momento, lá no começo, de um sofrimento de Cazuza. Isso está no capítulo, quer ver? Capítulo 1, no primeiro capítulo, exagerado. Olha o que ele diz. Queria brigar, não havia ninguém para discutir. Queria quebrar alguma coisa e não havia um só objeto para tirar. Queria reclamar, não havia um só ouvido para escutar. Não tinha como fugir ou para onde ir. Chorei, de novo chorei muito, quando ele estava no umbral. Então Raul Seixas vai relembrando ele. A situação foi muito mais interna do que externa. Porque a situação externa é resultado do meu íntimo. Exemplo. Mora na mesma casa a mãe e o filho. A mãe com seus 70 anos, o filho com seus 50 anos. Vivem em harmonia, se amam, têm um bom relacionamento. O filho praticamente vive para cuidar da mãe. A mãe, de repente, desencarna. O filho que direcionou para a mãe todo o seu esforço, toda a sua energia, não tem mais para onde direcionar isso. Porque aquele ponto não existe mais. Aquele objetivo, aquele alvo, não existe mais. A mãe não está mais ali. Acontece então o que? O luto. Ele então entra em estado de luto. Não vai mais ao cabeleireiro, não corta mais o cabelo, não faz mais a barba, não corta mais a unha, não lava mais a roupa,
Malemar vai no supermercado, não limpa mais a casa, não faz mais feira, as contas vão se acumulando e a situação vai se deteriorando. Por quê? Porque internamente ele entrou em um estado de luto, de depressão, de tristeza, de desesperança, de desânimo. Perdeu a vontade de viver, porque a mãe, que era o objeto, né, de cuidado dele, não está mais lá. Perde então a vontade de viver. Todo o exterior se degrada porque internamente ele não quer mais viver. Ora, se eu retomar o desejo de voltar a viver, eu vou cortar o cabelo, fazer a barba, vou buscar novos objetivos, novas possibilidades, e tudo começa a mudar ao meu redor. Então o meu íntimo define o meu exterior. E o meu exterior é reflexo do meu íntimo. É isso que ele diz aqui. Exatamente o que ele diz aqui. Ele traz uma analogia interessante. O bandido pode cumprir pena, a sua pena, né, o seu tempo de cárcere, e sair da penitenciária sem ter aprendido a lição. É por isso que ninguém é resgatado do umbral sem merecimento. Eu só consigo o auxílio, de novo, com trabalho e humildade. A humildade vence o egoísmo. Se eu derrubo o egoísmo, me torno mais humilde e visito meus erros. Peço perdão, peço desculpa, não cometo mais o mesmo erro. Porque eu estou já adentrando na seara da humildade. E começo a trabalhar. Por que eu digo isso? Porque aqui, ó, um roqueiro do além. Livro que em breve teremos o estudo aqui. Já estou gravando alguns capítulos. É a história de Raul Seixas. Em determinado momento ele está no umbral. E só é resgatado quando começa a trabalhar. A se tornar humilde e a mudar quem ele é. Então, essa analogia aqui é muito boa. Porque, de fato, existem muitos homens e mulheres que são trancafiados em celas, ficam determinado tempo lá, e aí eles são liberados, libertados, mas não mudaram. Então, essa analogia aqui é absolutamente correta. Sem transformação e sem reeducação, não vamos para lugar algum. Então, se você está aqui é porque você está se reeducando, se transformando, buscando o alimento espiritual. Eu também. E aí, na sequência, ele vai falar da questão mediúnica em relação aos artistas. O convite para o trabalho é feito para todos. Para o policial, para o médico, para o enfermeiro, para o professor, para aquela pessoa que praticamente ficou em casa cuidando da casa, para o cientista, para todo mundo. O convite ao trabalho é feito, as oportunidades estão em aberto. Nós queremos? A pergunta tem que ser respondida por nós. Porque se eu me coloco como André Luiz se colocou, querendo ser médico, porque ele já tinha sido médico, terei problemas no plano espiritual. Eu quero ser então um peregrino do umbral, ou um samaritano, caminhar pelo umbral escuro, resgatando, auxiliando. Nossa, eu consigo fazer isso? Ou no primeiro tropeço eu já fico por lá mesmo? E aí vão ter que me resgatar. Porque se eu quero auxiliar no plano espiritual, eu preciso começar agora.
Então, que serviço voluntário eu faço em ação para ajudar o outro? Qual? Quanto do meu tempo eu estou disponível ao outro? Fazendo qualquer coisa. Porque o trabalho começa aqui. Eu continuo lá no plano espiritual. Então, o serviço começa agora. E esses artistas são convidados. Aqueles grandes nomes que passaram aqui pelo plano físico são convidados a trabalhar. E eles auxiliam, através da mediunidade, ofertando a sua arte, porque são muito capazes, são artistas mesmo, que conquistaram pelo trabalho duro, pelo aprendizado duro ali, aprendendo a profissão. E aí fazem quadros, esculturas, onde essas associações, essas instituições filantrópicas conseguem vender e gerar dinheiro para suprir suas necessidades. Mas tem algo a mais aí. Porque esse artista, que foi um grande artista, ele pintava com a mão dele. Ele esculpia com a mão dele. Quando ele está em espírito, através de um médium, a mão não é dele. É do médium. E o médium não é perfeito. É um instrumento imperfeito. É como você pegar um violonista e dar a ele um instrumento que não é perfeito. Aí ele tem duas opções: desistir ou tirar proveito daquele instrumento perfeito. Aí ele pega um violino e toca o melhor que ele pode. E assim ele vai lapidando tudo o que ele traz dentro dele de situações mal resolvidas. Como ele diz aqui, reeducam-se intimamente. Porque esses espíritos também trazem dificuldades íntimas, não são perfeitos. Ele cita alguns, né? Portinari, Toulouse-Lautrec, Modigliani, entre outros, são tantos. Pinturas mediúnicas, tem várias por aí. Ah, mas eu não acredito nisso. Problema seu. Problema seu. Acredite se não quiser. Acredite no que quiser. Essa é uma realidade que está aqui para que a gente possa aprender. Só isso. Convencer esse ou aquele disso ou daquilo, não há o menor interesse nisso. Trabalham o orgulho, a vaidade, questões íntimas, através da reeducação. Quando eu vou de encontro ao outro, me ofertando o que eu tenho de maneira absolutamente humilde, o que eu tenho é isso, mas eu vou dar o máximo, eu estou me reeducando. E aí eu sou instrumento para que o plano espiritual superior me utilize. Como está me utilizando agora, esse que vos fala. Um instrumento absolutamente precário é o que eu sou. Precário. Minhas dificuldades são gigantescas. Mas eu me coloco aqui à disposição. Usem-me para que eu possa receber o auxílio. É o que eu busco. E se ainda assim eu conseguir ser útil, amém. É o que eu posso falar. Obrigado. Os músicos, portanto, também são utilizados nessas zonas de sofrimento, através do show, aquele mega show, né? Que acontece, que já vimos. E nesse momento, esses artistas, eles mergulham em reflexões profundas e muito saudáveis.
porque ele vê a realidade, relembra do passado, observa onde se equivocou e se fortalece para o que virá. E aí, por fim, Cazuza diz, fico imaginando quando a maioria dos espíritos, ao invés de se lamentarem e ficarem sofrendo, pegar a vassoura e ir trabalhar, pegar a mangueira, pegar o balde e ir trabalhar. Então, quando a humanidade deixar de lado os desejos nefastos, acontecerá o que Raul diz aqui. A Terra então será transformada. E é exatamente isso que está acontecendo. Uma nova geração surge. Uma geração velha vai embora. Nós desejamos o novo ou o velho? Desejamos a luz ou a sombra? O trabalho ou o ócio? A reflexão é sempre individual. Próximo vídeo, capítulo 12, o penúltimo deste livro, chamado Renascendo para a Vida. Temos aqui a transformação de um espírito que caiu, mas que está se erguendo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.